Sendo aqui do ladinho. Bom, pessoal, boa noite, né, a todas e todos. É um enorme prazer que a gente está aqui dando início à mesa de encerramento do primeiro seminário de pesquisa do NEPCOM, né? E, inicialmente, eu queria, assim, só fazer uma abordagem muito rápida, assim, simples, falar, né, como é que foi o evento, assim como a gente está fazendo, porque esse evento vai ficar gravado também. Quem quiser assistir posteriormente no YouTube, pode assistir, né, mas o objetivo foi o seguinte, conversando, né, com alguns amigos, alguns colegas, assim, de profissão também, do departamento, enfim. A gente estava pensando num formato de evento que pudesse incluir, né, tanto os públicos da pós-graduação quanto da graduação. Por quê? Né, eu havia comentado ontem, né, a professora Luana até comentou também, que também está dando aula no interior. O interior ele tem algumas dificuldades, né, assim, já que as pessoas já estão habituadas já, né, a lidar, mas a gente tenta combater a todo momento, né? Um deles é a dificuldade de acesso a redes, né, de pesquisa, redes mais profissionais, inclusive, de trabalho. Então, nós pensamos nesse formato para tentar incluir, né, cada vez mais alunos de graduação nem em redes de pesquisa, né? Mostrar para eles, olha, é possível fazer, né? A gente faz pesquisa, tem gente fazendo pesquisa boa, pesquisa sobre o direito, pesquisa no direito. Então, nós pensamos o seguinte, no primeiro momento, né, claro, né, a gente pensou no formato de GTs, de grupos de trabalho, para mestrandos, mestres, doutorandos e doutores, e a gente pensou num formato que a gente está chamando de STG, que são os simpósios temáticos para graduandos, onde os próprios graduandos têm a oportunidade de submeter seus projetos de pesquisa, seus TCCs, relatos de experiência em projeto de extensão, né, para poder dialogar, né, com professores cada vez mais, saber se as ideias são boas, se estão fluindo, se estão no caminho certo, que dicas poderiam ter, que caminho poderiam seguir, onde podem recorrer, a quem. E eu confesso, Pedro, que eu fiquei assim até meio receoso, que pela primeira vez assim, desse formato de evento, a gente teve uma baixa adesão, inclusive da graduação, mais da graduação, uma baixa adesão. Assim, e aí eu pensei assim, poxa, será que eles não estão, né, interessados em fazer? Depois, eu fui conversando com os alunos, e aí eles falaram que eles tinham muita dificuldade, inclusive, né, de saber para que servia esses eventos, né, que é a questão, né, as pessoas não estão, assim, habituadas a esse tipo de coisas, eventos acontecendo, a disponibilidade deles, e eles não sabiam como fazer um resumo para submeter, né? Aí eu falei assim, bom, a gente precisa então começar, né, essa inclusão o mais rápido possível, né, do básico mesmo, porque a gente tem que lembrar que o curso de Direito é um bacharelado e não pode, né, um bacharelado com alunos saírem sem habilidades mínimas, né, sejam de pesquisa, né, sem pelo menos acesso a ferramentas mínimas que possam incluí-los nesse processo. Então, a ideia é replicar esse evento futuramente, né, não sei se o ano que vem, mas talvez em 2024, em 2025, não sei, um ano sim, um ano não, a gente está pensando no formato ainda. E nas mesas, né, ao invés de dar um tema e pedir para as pessoas debaterem, fazerem exposições sobre eles, tal, palestras, a gente está chamando grupos de pesquisa. Ontem veio o Deciso aqui, hoje o NSD, para falar o seguinte, olha, né, nós temos uma rede, nós estamos consolidando uma rede de pesquisa sobre o direito no Brasil, a gente quer colocar nossa rede à disposição de vocês, a gente quer falar o que a gente faz, como a gente faz, né, qual o impacto disso, né, do que a gente está fazendo, e mostrar para eles, entendeu, que é possível sim fazer. Ontem o Fernando fez uma fala nesse sentido, e agora, né, você, né, a gente está convidando assim, até porque, né, é aquilo, né, a gente está priorizando, é claro, as redes que nós temos, né, nós temos que priorizar as redes que nós temos para oferecer para os alunos, né, eu como vinculado como pesquisador do DECIS, como pesquisador também do NSD, a gente está colocando aqui a nossa rede à disposição dos alunos, né? E depois a gente vai ampliando, né, essa relação. Está aqui a professora Luana também, como professora, né, de Ilhéus, né? Qual a universidade, professora? A Universidade Estadual, não é? Isso, Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz. Universidade Ilhéus, Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, no sul da Bahia. E quem sabe aí, nos próximos eventos, a gente não possa fazer algo juntos também, né? Agora que a gente está aprendendo a fazer, né, coisas pela internet, né, ambiente remoto, que possa incluir cada vez mais pessoas, ampliar essa ideia e levar adiante.
Então, Pedro, é esse o contexto, só para te explicar, né, o que a gente está fazendo aqui. É um teste, é um grande teste esse evento, né? Mas eu diria que, assim, os alunos que participaram, principalmente de graduação, que participaram, eu já estive lá, né, na UF, foram muito elogiados, as pessoas ficaram bastante, assim, né, felizes com as propostas deles de pesquisa, com o que eles estão fazendo, com o interesse deles. Então, assim, há um interesse, né? Há um interesse. Eles têm o interesse de fazer, eles estão gostando, estão curtindo a ideia, estão dispostos a aprender, né? Que é o principal, né? Para gente, né? Que é professor, né? Então, é isso. E, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, o seu interesse em participar, está sempre conosco aqui. Muito obrigado. A gente sabe que quando vai chegando o fim do ano, tem evento toda semana, a gente não para, né? O tempo é cada vez mais escasso e vocês aí disponibilizando um tempinho aqui para gente. Então, poxa, muito obrigado mais uma vez, tá? E a palavra é toda sua, Pedro, fica à vontade. Tá abrindo aqui, tá, Carlos, a apresentação que eu vou passar aqui para o pessoal, tá? Mas, enquanto isso, eu gostaria, né, de parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito importante, né, que os núcleos de pesquisa, né, eles se desenvolvam no âmbito das faculdades, né, especialmente sendo uma faculdade de Direito, né, onde a tradição de pesquisa ela ainda é, né, bastante pouco desenvolvida, né, e valorizada. Então, essa iniciativa ela é, né, quer dizer, muito importante por todas essas razões que você mesmo enunciou, né? Também agradecer, né, pelo convite, poder colaborar com você, Carlos Vitor, que é um parceiro, né, de muito trabalho, né, e um parceiro também de trocas intelectuais que, para mim, são muito relevantes, né? Quero dizer para todo mundo aqui que eu aprendo muito, né, com o professor Carlos Vitor, né, nas nossas discussões, os trabalhos que ele, né, escreveu, né, principalmente a tese e esses trabalhos recentes todos que ele tem desenvolvido a partir da experiência dele, né, e com a maneira como ele desenvolveu uma pesquisa empírica também, né, no Supremo, que continua sendo ainda, né, um trabalho assim original, muito original nesse sentido, né, porque nós temos poucas pesquisas empíricas, né, como a que ele realizou, né? O que permite também essa, vamos dizer assim, essa vivacidade, né, essa criatividade toda, né? Então, assim, eu quero dizer também, né, quer dizer que essa iniciativa, Carlos, é importante, né, para isso tudo que você falou e mais, né, para construir um sentido de acumulação desse conhecimento, né, que é sempre coletivo, né, porque a, a universidade é um desses lugares onde nem tudo que é ensinado é aprendido, né, e nem tudo que é aprendido foi ensinado, né? Isso quer dizer que essa socialização é que permite acumular, né, em que as pessoas possam trocar conhecimentos, né, inclusive esse, né, de fazer um resumo, de os alunos aprendem a ser alunos, né? E você imagina se a gente incorpora novos tipos de conhecimento, né? Essa demanda ela é uma demanda reprimida, né, pela pesquisa, né, no campo do direito. Então é muito importante, né, que o campo do direito se preocupe com essa ética científica, né. Eu também tenho uma formação jurídica nesse sentido, então esse evento eu acho que assim eu espero que ele possa continuar rendendo, né, e se desenvolvendo, porque todos ganham com isso, né? A faculdade ganha, os alunos são os principais beneficiários, né, dessa, porque os alunos é que são a finalidade do nosso trabalho na universidade, né? Os alunos precisam ter um pouco essa dimensão, né? Quer dizer, nós trabalhamos por causa dos alunos, né, e para eles, né? Então, no âmbito da universidade, esse tipo de iniciativa ela é muito importante, né?
Eu também gostaria de aproveitar para, né, cumprimentar, né, as colegas, né, os colegas e todos os, né, membros, né, do núcleo que também contribuíram por essa iniciativa. Você falou uma coisa, Carlos, que era a baixa adesão, né? Essa adesão ela vai ser estimulada, é você que induz, né? É graças a essas lideranças na pesquisa, por isso que os núcleos têm líderes, né? São lideranças na pesquisa, que vão fomentar, né? Induzir a essa demanda, né? Porque demanda tem, você já viu que tem. Mas não teve muita demanda, baixa demanda, né? Mas se você estimular, essa demanda vai aumentar. A outra coisa que você chamou a atenção, né? Quer dizer, você tinha me falado, né? Nós já tínhamos conversado antes sobre essa apresentação, né? E aí uma coisa que me chama a atenção, assim, acho que você tocou nesse assunto aí também, né? Quer dizer, essa ideia de que as pessoas se sentem isoladas, né? E aí eu queria dizer, né? Quer dizer, que a constituição de redes é isso, é exatamente o que permite que as pessoas não estejam isoladas. E aí o professor Carlos Vitor, a única coisa que eu nunca vi ele estar é isolado, entendeu? Porque ele, quando estava em Ouro Preto, também estava em contato com a gente, Brasília também estava em contato, né? Quando saiu foi para a PUC, também estava em contato, então isolado, né? Eu não sei se tem alguém isolado aqui, mas ele não está. Então, isso permite que esses recursos humanos que ele é capaz de mobilizar se concentrem. E a constituição de redes, então, é que permite a gente se aproximar. A gente tem essa ideia da distância física, né, e tal, mas não é exatamente isso. Né? Quer dizer, a gente pensar que nós vamos nos aproximar dessa forma. Né? E, nesse sentido, nós estamos muito próximos, né? Nós fazemos parte, estou falando nós, porque o Carlos Vitor também faz parte, do subprojeto do INCT-INEAC, que é o INCT, é uma rede nacional e internacional de pesquisa, financiada pelo CNPq, pela FAPERJ, e que financia grupos, né, redes, aliás, de pesquisa de excelência, da qual nós fazemos parte por meio de um subprojeto, né, e que nos permite também captar recursos e organizar recursos humanos. O Carlos Vitor também faz parte do Núcleo de Pesquisa e Sociologia do Direito, também é um participante das iniciativas que a gente organiza, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, quer dizer, eu queria deixar assim, né, para todos os nossos alunos aqui, colegas que estão participando dessa atividade, né, quer dizer, que esse seminário é uma demonstração dessa rede, né? Para demonstrar para vocês que não tem isolamento, né? O que pode não ter, né, Carlos, é quantidade de recursos humanos que possam atender essa demanda e fomentar tal localmente, né? É verdade, né? Isso pode acontecer, mas a construção desse seminário e tal é uma demonstração de que a rede ela pode conectar as pessoas também, né? Então, eu penso que eu faço votos, né, que esse seminário possa continuar se reproduzindo, inclusive demandando recursos à FAPERJ. Né, e acho que você tem que começar a demandar logo o jovem cientista do nosso estado, né, que são recursos importantes, né, para você conseguir organizar e acumular. Né, Carlos? Que a questão é o quanto você é capaz de acumular, e você participando da pós-graduação agora, né, já tem um ano, né, um pouco mais talvez, do programa de pós-graduação em Direito Constitucional. Aliás, gostaria de dizer para você e para os colegas aqui que o programa de pós-graduação em Sociologia e Direito está com o credenciamento de professores aberto, né? Então, especialmente aí os colegas da UF, né, a Priscila, não sei se tem mais alguém aí do Instituto em Macaé, mas está aberto, então, se vocês tiverem interesse, né, e tal, acho, inclusive, o Carlos Vitor, que seria uma honra tê-lo conosco, né, o Direito Constitucional levou ele primeiro,
para nosso azar. Mas, se você quiser, Carlos Vitor, também, né, se apresentar o Sociologia e Direito, acho que seria muito importante. É o programa 5, na área interdisciplinar. Né? Então, enfim, né, todo mundo que me conhece sabe, né, da minha admiração pelo programa. Né? Então, né, né, recomendo, né, essa experiência nesse programa, que é muito rico também. Né? Eu quero compartilhar aqui. Eu posso compartilhar? Deixa eu ver. Pode sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu consigo. Janela aqui. Ó, vou abrir aqui. Não é possível. Preferência do sistema. Apareceu um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu te coloquei até como coorganizador, vê aí. Tá. Não, tudo bem. Eu acho que tem algum problema no meu Chrome aqui. Ó. Se você quiser, Grave conteúdo. você me envia Não, pelo WhatsApp e eu coloco. Você que sabe. não, aqui tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Acho que ele acabou saindo para poder voltar, né, e colocar. Falei com ele aqui, gente. Ele disse que já tá voltando já.
Uhum. Bom, enquanto o Pedro não vem, deixa eu perguntar aqui, né? Não sei se a Priscila está podendo falar, né? Não precisa nem abrir a câmera, se não puder. Mas como é que foi lá a recepção dos alunos ao STG e tal? Muito, muito boa, muito. Eu fiquei impressionada com o nível, assim, preparação. Estava até falando com o professor Lúcio, acho que por serem graduandos, eles tiveram uma preocupação tão bonita de apresentar, de fazer direitinho, que às vezes a gente vai relaxando, né? Então foi incrível. Achei só que a gente teve muitas pessoas que faltaram. Ah, teve, né? Problema, mas quem foi, o evento foi incrível, a gente ficou conversando muito tempo depois, então eu acho que a experiência deles deve ter sido muito positiva, até para que eles continuem nesse sentido, né? Apresentando, participando dos projetos de pesquisa, eu fiquei muito feliz. Ah, que bom, que bom. Fico feliz. Ó, o Pedro voltou aí, Pedro estava comentando aqui como é que foi, né, hoje de manhã com os alunos da graduação STG lá. Mas vamos lá, tá podendo, Tá, né, compartilhar aí? eu não consegui. Deixa eu entrar pelo outro navegador. Deixa eu entrar aqui. Tá muito devagar aqui nessa. Uhum. Tô tentando. Vamos ver agora, ó. Uhum. Como é que compartilho aqui? Pronto, tá compartilhando agora. Compartilhando o quê? Agora tá assim, agora tá só você, né, apresentando. Tá faltando você colocar na tela aí Ah, tá. qual que você quer compartilhar isso. Espera aí que eu tô com a dificuldade aqui, que isso aqui mudou. Era de um jeito, não sei, tô com dificuldade. Tá aparecendo aí o... Ó, entrou o slide agora. Ah, entrou o slide? Ah, aqui. Entrou. Pronto. Tá, deixa eu colocar aqui assim. Tá meio lento. Aí, pronto. Agora eu não vejo vocês mais, tá bom? Beleza, depois a gente vai Então, falar. eu vou apresentar para vocês, então, o Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, que foi criado em 2017 no âmbito do Departamento de Segurança Pública, que hoje faz parte, né, do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, que é uma unidade de ensino criada a partir da rede de pesquisa do INCT-ENEAC, que leva o mesmo nome, né? Então, nós congregamos, né, no âmbito do INEAC, os cursos de bacharelado em segurança pública e social,
curso de tecnólogo, que é um curso à distância, também em segurança pública e social, para profissionais das carreiras de segurança pública, e o mestrado em Justiça e Segurança, na área de antropologia, né? Então, o NSD foi criado nesse contexto, né? E uma coisa, pipocou alguma coisa aqui, ó, para mim. Bom, no âmbito de segurança pública, bom, aí e o mestrado, né, Justiça e Segurança. Então, são esses os cursos que compõem o INEAC e onde esse núcleo, né, desenvolve as suas atividades, né. Esse núcleo também está inscrito, né, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq desde 2017. E o nosso objetivo, né, bom, eu sou líder do núcleo, a professora Paula Veloso, que está em Santa Catarina hoje, na Faculdade de Direito de Santa Catarina, é a vice-líder, e nós contamos, né, com o professor Carlos Vitor, o Gabriel Borges, que está aqui presente também, que é pesquisador de pós-doutorado, e outros, né, o Fernando Fontainha também faz parte, e outros colegas também de diversas regiões do país, né, o Paulo Eduardo de São Paulo, o professor Mário de Mossoró, enfim, o Sérgio Negri, né, de Juiz de Fora, enfim, então tem vários colegas que estão nucleados e que contribuem, né, no desenvolvimento das atividades desse núcleo, né. Bom, deixa eu me apresentar um pouco, né, que eu não sei se você falou antes ou depois, Carlos. Bom, meu nome é Pedro Heitor, eu sou professor desse Departamento de Segurança Pública, sou vice-diretor do Instituto também, e eu faço parte dos programas de pós-graduação em Sociologia e Direito, né, tem, né, mais de 10 anos já, do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança do Instituto, e também do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, né? Como professor, nessa última, colaborador, né? Faço parte também de outras pós-graduações, de Sociologia e Política, né? Da Sociologia e Política, eu esqueci, Direito e Sociedade, esqueci o nome da especialização do IESP-UERJ também, enfim, então essas são, né, vamos dizer, minhas atividades de ensino. Eu sou pesquisador bolsista jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ, bolsista também de Produtividade 2, do CNPq. Então é através dessa rede, né, e desse núcleo que, assim como o NEPCOM, né, que eu comecei a desenvolver as atividades, né. O núcleo conta, né, com pesquisadores, né, de graduação. Eu tenho oriento alunos de iniciação científica, né, nesse momento, são bolsistas, né. Dessa vez eu tenho um que está terminando da FAPERJ, tem uma outra que está começando, que é bolsista do CNPq, do programa de bolsas de iniciação científica, institucional de iniciação científica da UF, o PIBIC, né, que eu espero que você tenha também, Carlos. É muito importante, né, fomentar também por meio desses recursos, né, e mestrandos desses 3 programas de pós-graduação, doutorandos do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, onde eu faço parte da linha de pesquisa em políticas de segurança pública e administração de conflitos, né. Meus interesses de pesquisa, né, e que também convergem, né, com essas temáticas, né, do núcleo de pesquisa, né, atualmente são 2, né, que é a organização da justiça, né, organização profissional, né, dos operadores do direito, como eu chamo, numa perspectiva comparada, né. Então, meus trabalhos dos últimos 10 anos, tanto que eu coordenei quanto orientei
tem essa temática, e atualmente, né, antirracismo e as mobilizações profissionais no campo do direito, que é o meu interesse de pesquisa, na qual eu tenho alguns projetos, né, o projeto da FAPERJ, do CNPq, a Bolsa de Treinamento e Capacitação Técnica, com a Mariana Viana, o bolsista de pós-doutorado, né, o Gabriel, e uma bolsista de iniciação científica, né, vinculadas a esse projeto, né. Atualmente faço parte também de um projeto financiado pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, sobre essa temática, né, características do racismo estrutural no sistema de justiça, e tenho conduzido cursos de projeto de extensão, né, como no ano passado, né, o professor Carlos Vitor também é um dos coordenadores desse curso, participou no seminário final, né, que foi o curso de extensão, né, esse que está anunciado aí, antirracismo, as mobilizações profissionais do campo do direito, né. O núcleo permite reunir, né, essas pessoas em torno dos eventos, né, mas também em outras atividades, como os grupos de trabalho nos eventos, né. Nós vamos ter, já na semana que vem, né, semana que vem não, em outubro, aliás, o grupo de trabalho, né, com esse mesmo título no seminário do PPGSD, e também outras, né, eu também participo de outros grupos de trabalho em outros eventos, né, com colegas também do NSD e fora, né, também no NSD, né. Os trabalhos do núcleo de pesquisa, né, eles se interessam, né, sobre essas temáticas do direito, né, de um aspecto empírico, né, então o que eu procuro fomentar são pesquisas empíricas, né, sobre o sistema de justiça. As pesquisas empíricas, né, elas são pesquisas localizadas, né, então eu acho isso muito importante, principalmente para profissionais no campo do direito, né, tem essa ideia de que as hierarquias do campo, em termos da hierarquia do tribunal, né, quer dizer, o Tribunal de Justiça na cidade do Rio de Janeiro, o STJ em Brasília, o STF em Brasília, essa coisa toda. Então, essa hierarquia às vezes confunde um pouco os alunos em termos de importância para a pesquisa, né? E aí, quer dizer, essas pesquisas empíricas valorizam o local, né, a experiência, né, no caso da pesquisa na pós-graduação, a experiência dos pesquisadores, né? Então, como eu vou mostrar para vocês aqui, uma série de pesquisas que foram realizadas no âmbito dessa rede, né, de pesquisa. Essa aí é a imagem do site, tá, do núcleo, sociologiadodireito.com. São pesquisas, então, que são pesquisas empíricas sobre o sistema, né, de justiça e tal, que valorizam a experiência dos profissionais, né, e que procuram trabalhar nessa interface do direito com as ciências sociais, né, para que a gente possa desenvolver uma linguagem, né, que seja... eu vi um barulhinho aqui, tem alguma... Hein, Carlos, tem alguma coisa? O Estácio disse que não está passando slide. Está tentando passar, não, né? Não, ainda não. Ainda não. É isso ainda mesmo. ainda não, é isso mesmo. Né? Então, o que eu falei? Desculpa, eu perdi aqui o fio da meada. Bom, então são pesquisas empíricas, né, que valorizam a experiência dos profissionais e que tratam, né, do direito, né, enquanto uma prática, né, nesse sentido, e que se preocupem em descrever essas práticas para compreendê-las, né, e analisá-las de modo a identificar os problemas que os próprios atores, né, vamos dizer assim, constituem, né, no seu campo, né, de atuação, né. Isso significa que, né, essa vocação valoriza muito o trabalho, né, por exemplo, nos fóruns de justiça, assistindo, né, dando importância àquilo que muitas vezes os profissionais dizem que não é importante, né. Muita gente veio fazer o mestrado e tal,
aí chega com um projeto assim mirabolante, né, tal, querendo abraçar o mundo. Aí eu pergunto, né, mas com o que você trabalha? Aí as pessoas sempre me dizem, né, não, nada importante, né, tal, que tudo que a pessoa já naturalizou o seu trabalho, né? Aí eu, quando fala que não tem nada importante, é aí que eu me interesso mais ainda, né? E aí eu começo a perguntar e os problemas e as questões de pesquisa são, vamos dizer assim, talhadas a partir dessa relação de pesquisa nas reuniões de pesquisa que nós mantemos também, agora retomando no caso do NSD com alguma regularidade, toda semana, né, juntamente com os pesquisadores, né, que participam aí do núcleo, né? Às vezes os colegas aparecem, os alunos estão sempre presentes, né? Então essa metodologia, né, ela é muito importante, né? Então eu já expliquei aqui um pouco o contexto institucional, né, da linha de pesquisa, né, mas da linha de pesquisa também do Justiça e Segurança e da pós-graduação em Direito da USP, lá de Ribeirão Preto, a UNCT, a rede de pesquisa e a unidade, né, de ensino, na qual nós desenvolvemos essas atividades. E é isso, né? Como eu já falei para vocês, o objetivo aqui é orientar os operadores do direito para a compreensão da sua experiência no seu trabalho cotidiano, né? Bom, nós estamos inscritos, né, no diretório de grupos de pesquisa. Isso aí são os pesquisadores, né, que estão vinculados ao núcleo. Esse aqui é o nosso subprojeto, né, do qual o professor Carlos Vitor também faz parte, né, Justiça, Procedimentos e Conflitos, né. Esse é o site, né, do INCT INEAC, www.ineac.uf.br. Vocês podem buscar lá, tem a divulgação, né, lá divulga, né, atividades dos subprojetos, né? Nós vamos ter o seminário internacional, que é o 10º seminário internacional, também em outubro. Eu recomendo que vocês acompanhem as atividades, né? Nós recebemos sempre pesquisadores internacionais também nessa atividade. Bom, as pesquisas aqui são algumas, né, que eu selecionei aqui, e que tem a ver com essa valorização, né, desse conhecimento dos profissionais do seu campo de atuação, né? Então, a Vitória Brasiliense, né, que fez uma pesquisa sobre a defesa de prerrogativas profissionais, né, numa disputa que teve numa cidade do interior de Minas, né? Então, ela acompanhou essa disputa, né, a partir de uma briga com a juíza, como a gente também chamou, né? E os advogados, uma juíza que chegou numa comarca, dividiu o mercado, que ela se dava como suspeita em metade dos processos lá dos advogados da cidade e tal. Então ela passou a compreender um pouco o lugar onde ela conhecia, né, bastante, né, esse contexto, mas não tinha ainda produzido uma reflexão sobre o papel dessa, né, quer dizer, é uma dissertação, né, nessa comarca, né. Burocracia Participativa, da Roberta Rantequest, que trabalha ainda, né, na Secretaria de Educação do município de Niterói. Então, ela trabalhava no Conselho Municipal, e aí a gente chamou atenção por esses aspectos, né, que ela tinha uma visão assim muito romantizada do papel desses conselhos, né, e ela procurou descrever, então, quer dizer, como é que a burocracia é que mantinha um pouco, animava um pouco esse funcionamento, né, e o papel importante da burocracia para fazer funcionar esses conselhos, né. A pesquisa do Marco Aurélio Alves Epifani, que, aliás, acho que começou a estudar, não sei se ele se formou em Macaé, mas ele estudou em Macaé também, Informar, Decidir e Registrar, que é o trabalho dos juízes, do trabalho, né, quer dizer, na gestão dos seus processos. São atividades que eles
realizam assim no âmbito da gestão, principalmente nas audiências trabalhistas, né? Fábio Ferraz, né, Carlos, que é um colega também, que fez um mestrado na PUC, né, do Rio. Eu fui co-orientador da tese dele, que é uma pesquisa empírica sobre o Tribunal do Júri em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele identifica isso também, né? Quer dizer que o júri tem uma dimensão burocrática, né? Porque os jurados eles não são necessariamente interessados em participar, né? Ao contrário, a burocracia ela tem que se mexer para fazer acontecer a audiência, né? Fazer justiça no trabalho, outra dissertação também sobre direito do trabalho, da Ana Carolina Conceição Penha, também sobre as práticas de administração de processos na justiça do trabalho. O do Alexandre Areias, né, que é atualmente coronel da PM, né, e que trabalha ainda, né, agora é um gabinete, né, que antes era na Casa Civil, agora mudou, né, nesse governo. Ele é procurador desse setor, então ele trabalha com essa mediação, né? Quer dizer, quando se opõe os direitos dos militares e dos civis, né? No sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque existem muitos conflitos, né? Em termos jurídicos, de quais são os direitos civis e dos militares, né? Porque a PGE normalmente ela obriga, né? Os militares a se orientar pelo mesmo direito civil, mas eles têm um outro regime, né, de trabalho e de, enfim, jurídico, né? O trabalho da Luísa, né, sobre a Procuradoria do Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, aliás, na segunda instância, né? Então como é que como é que funciona a particularização do trabalho, né, em cada procurador então se organiza, inclusive com maneiras de opinar diferentes, né, que não são protocolares, né? Então, a Luísa era assessora, né, do Ministério Público. E, bom, esse é o primeiro conjunto, assim, são as primeiras, né, dissertações que eu orientei. Atualmente já tem um conjunto de teses, né? O próprio Alexandre realizou uma tese, a Roberta também. A Luísa fez uma tese, a Ana Carolina também. A Ana Carolina continuou no trabalho. A Luísa fez sobre o acordo de não persecução penal, né? E como é que isso foi implementado no Brasil. A Letícia Paiva, que é secretária municipal de Segurança e Cidadania de Juiz de Fora, e que fez também sobre o campo jurídico, o campo da segurança pública, aliás, em Juiz de Fora. A Roberta fez sobre as diferentes formas de participação dos conselhos em Niterói. A Ana Carolina fez uma sobre a virtualização e os efeitos da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho. E outras teses que eu orientei também sobre a gestão da justiça rápida no Rio Madeira, que é da Ilalina, a implementação das escolas cívico-militares, né, no Rio de Janeiro, do Jorge. Eu acho que de tese foram essas, né, assim, que eu pude... E além de outros trabalhos dos colegas, né, em que eu contribuo, né, muitas vezes participando de bancas, comentando trabalhos nos eventos, em que eu posso trocar e contribuir, né, para o desenvolvimento dessas questões, né? Todos esses trabalhos são orientados pelas ideias que eu já chamei a atenção, né? Nós realizamos também eventos, a exemplo desse do NEPCON, né? O primeiro que a gente realizou foi esse de 2018, Segurança Pública e Universidade, que, aliás, né, foi realizado em 2018, em setembro de 2018. Eu não sei se vocês lembram, né, em 2018, que situação que a gente estava. O evento foi boicotado, né, ele sofreu um ataque, assim, né, mas a universidade tinha para derrubar a página, né, que estava sendo transmitida no YouTube, né, a universidade tinha os meios lá para garantir a transmissão. Foi um seminário que eu reuni os colegas, né, para tratar dessa interseção, né, entre segurança pública e universidade, né.
Em 2018, nós já existíamos enquanto unidade de ensino, né, já que a Faculdade de Direito da UF de Niterói, ela recusou, né, o desenvolvimento dos projetos dos cursos de segurança pública e social no âmbito da Faculdade de Direito, né? Então, a universidade, ela recusa, né? Então, a universidade acabou constituindo uma outra unidade de ensino, né, para acolher esses projetos e a rede de pesquisadores, né? Aliás, o INCT-NA que é o único INCT que produziu cursos de graduação a partir da rede e um departamento de ensino e uma unidade de ensino, né? Ou seja, uma faculdade, né? E aí, já financiado pela FAPERJ com outro projeto, a Organização Profissional dos Operadores do Direito, o Carlos Vitor participou desse evento. Aliás, já está pronto, finalmente, né, a edição dos vídeos desse evento e os anais do evento também, com a transcrição de todas as palestras, né? Foi um seminário grande que a gente realizou na pandemia, né? Foram aí muitos dias de trabalho, né? E muito intenso também, né? E o último que nós realizamos ano passado, ao final do curso de extensão, né, os desafios da luta antirracista, e o professor Carlos Vitor tem uma participação importante na mesa sobre a implementação da Lei de Ação Afirmativa, né, para os concursos na universidade pública, né? O terceiro, nós acabamos de ganhar um projeto também, né, da FAPERJ, né? Tanto esse seminário quanto o curso de extensão foram realizados em parceria com o Instituto de Defesa da População Negra também. Esse curso de extensão que eu chamei a atenção teve a coordenação do professor Carlos Vitor, os membros do IDPN, a bolsista de TCT, a professora Ana Paula Samarella, da Unirio, né, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Unirio, e esses monitores, alunos da UF e da USP também, de Ribeirão Preto. Bom, são os projetos, alguns desses projetos, né, da FAPERJ, esse que é a bolsa que já está se concluindo, mas temos outros projetos em andamento atualmente. Esse que eu faço parte, especificamente do CNJ, e esse da FAPERJ, mais um do CNPq, e outros que a gente... Oi, meu amor. Tudo bem? Papai está falando aqui na aula, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigado, fofo. O núcleo conta, então, com esses projetos já se concluíram, eu já fiz o relatório deles esse ano, Universal, que nós tivemos, e os demais da Humanidades, da FAPERJ também. Então é isso, pessoal. Essas são as atividades do núcleo, né? Eu convido vocês a conhecerem a página do núcleo, a página do INCT-NEAC. Essas são as atividades que a gente realiza, né? E que permite acumular essa discussão no âmbito da universidade, né? Graças a essas iniciativas, deixa eu tirar aqui para eu vê-los um pouco também. Essas iniciativas, elas que permitem, né, acumular essa discussão, formar os alunos e criar um ambiente favorável para essas trocas acadêmicas, né? Graças a isso, vamos dizer assim, que a gente pode fomentar o interesse pela pesquisa, mas principalmente eu acredito que o impacto que a gente, né, pode produzir formando os recursos humanos, né, com interesse em questões locais e valorizando, né, vamos dizer assim, o seu local, né, quer dizer, as atividades do fórum, né, as atividades dos diferentes fóruns, né, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, do Tribunal de Justiça, né, e outras instituições também, né, como a Prefeitura,
Então, a pesquisa empírica, ela coloca o foco nessa experiência, né, das pessoas, né, e tira um pouco nessa aura, né, Carlos, que é produzida por essas hierarquias do campo do direito, né? Quer dizer, que estudar o tribunal é melhor do que estudar o trabalho no fórum, né? Isso não faz muito sentido do ponto de vista empírico, né? Principalmente porque a nossa vida é no local, né? As pessoas estão onde elas estão, então, quer dizer, ela não vai transformar esse local num objeto de reflexão, né? De maneira organizada, de maneira orientada. Bom, é um pouco, né, eu não sei se era exatamente isso que, né, Carlos, que você esperava, né, que eu pudesse apresentar aqui para vocês, mas são essas as atividades do nosso núcleo, e eu continuo, assim, quero dizer para você, muito feliz que você possa desenvolver essas atividades todas, né, em Macaé, e desfazer esse mal-entendido, né, de que as pessoas estão isoladas, né? Não estão isoladas, né? Elas estão aqui, nós estamos conectados, né? Podemos nos aproximar mais? Podemos nos aproximar, né? Agora, uma coisa que é importante, que vocês precisam ter sempre em mente, né, é que não só nós dependemos dessas lideranças e do trabalho delas, né, que normalmente não tem nenhuma remuneração extra, né, pelo trabalho a mais, né, principalmente porque a pesquisa, gente, na universidade pública, ela é voluntária, tá? Ela não é obrigatória para os professores, porque os professores não têm acréscimo, né, porque estão fazendo mais, né, no seu salário. Tá? Isso é muito importante. E nenhum professor é obrigado a trabalhar na pós-graduação, não é nem obrigado a orientar alunos, né, se vocês quiserem saber. Então, é importante que vocês entendam isso, né, inclusive para valorizar o trabalho dessas lideranças, né, e que, graças a elas também, nós podemos captar recursos em bolsas de pesquisa, bolsas de estudo, em recursos para financiamento de atividades, né, em projetos de pesquisa, mas não apenas, né, projetos de extensão e etc. Né? Então, eu faço votos, né, Carlinhos, você possa desenvolver isso da melhor forma, né, em Macaé, e contar, né, sempre com o meu apoio aí, meu incentivo, porque eu acho que esse trabalho ele é muito importante e muito relevante para desempenhar esse papel de construção do conhecimento e de fomento à ciência e inovação, né? É isso. Obrigado, Pedro. Obrigado pela contribuição. Na verdade, era isso mesmo, Pedro. Assim, a ideia você fez muito bem. A ideia era falar, olha, como que a gente consegue, né, mobilizar esforços para criar uma rede, para consolidar essa rede na academia, para agregar pessoas, para ampliar, né, o acesso a isso. Então, é exatamente essa ideia. E uma coisa que é engraçado, né, assim, a visão que eu tinha dos eventos acadêmicos, né, quando eu comecei o mestrado, né, na época tinha recurso, né, então, assim, o mestrado, o PPGDC, ele pagava, né, para a gente ir, voltar para evento e tal, eu achava aquilo o máximo, né, eu falei, caraca, tô viajando, aí indo para um monte de lugar, tem a minha estadia sendo paga, né, hotel, transporte, aquela coisa toda, mas na verdade, esses eventos são importantes para a gente construir uma rede, né? Não é para ficar passeando, né? Se a gente pensar nisso, o online, no formato remoto, pode contribuir, né? Pode ajudar. A gente já aprendeu, né? Como é que faz isso, né? Então, por que não? Então, em situações assim de distanciamentos e escassez de recursos, surge como uma alternativa interessante que não deve ser descartada, né? Não dá para ser descartada. Agora, é claro, né, o presencial, né, tem o seu valor, né? A gente sabe os valores que tem o cafezinho, né, o almoço, o chopp, né? A gente sabe, né, que grandes parcerias surgem nesses ambientes. Então,
a ideia agora é tentar, né, aproximar isso, né? Tentar, assim, colocar em prática esses encontros, né? Transformar em presencial, buscar apoio, buscar financiamento, né? Cada vez mais rede. Então, é isso mesmo, né? Essa é a ideia. E como a gente combinou, né? Foi um primeiro evento, né? Então, assim, é um experimento, né? Eu acho que, assim, pela a minha percepção é que ele tem que continuar, né? Ele tem que continuar, a gente tem que criar essa cultura, né? Então, a minha ideia agora é tocar para frente, né? Colocar isso para frente, né? E transformar algo como corriqueiro. Então, assim, vou abrir para o pessoal que tem interesse em conversar contigo, fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma colocação. Por favor, pessoal, fica à vontade aí. Eu queria dizer só uma coisa, né? Se ninguém, né, também quiser dizer nada, né, que eu já falei bastante, é que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Ah, parece que é um trabalho de formiguinha. Parece, não, é um trabalho de formiguinha, que você tem que ir, né? Você tem que ir juntando, né? Para você poder acumular, né? Você tem que aí ganha o primeiro PIBIC. Quando eu entrei na UF era assim também, ganha o primeiro PIBIC, aí você aí entra na pós-graduação, aí você orienta o seu primeiro mestrando, aí você começa a publicar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, aí você vai acumulando, você vai ficando velho também, né? Eu não tinha essa barba branca, né? Ela não era nem tão grande nem tão branca, né? E aí você vai acumulando e você vai aprendendo muito também, né? Porque com o tempo as pesquisas vão sendo realizadas, nós vamos aprendendo com elas, né? Aprendendo sobre uma realidade que muita coisa eu não sabia nem que existia, né? E a gente vai acumulando, né? Das atividades que eu realizo hoje, profissionalmente, assim, a orientação, né, é onde talvez eu mais aprenda, discuta, né, em termos das questões teóricas, né, do desenvolvimento, né, através das orientações, né, e com colegas também, né, porque chega num nível em que a gente já tem muitos colegas, né, de pessoas que já se formaram, tem essa ética, porque isso não é muito comum, né, porque na área do direito é o poder, né, o campo do poder, né. Então o conhecimento ele não tem muito valor, né? Porque se você não tem poder, você não tem saber, né? Então o que vale é o poder. Então o direito é complicado, né? A relação com a ciência e tal. E aí quando você desenvolve essa ética, né? Você encontra outros instrumentos, né? Então, eu acho que é isso que deve ser difundido na faculdade de Direito, que eu não tive na minha faculdade de Direito, só aprendi depois, né? Nas pós-graduações, né? Principalmente nesse trabalho, né? De pesquisa associada à docência, né? Enfim, estou falando isso porque tudo isso tem a ver com esse trabalho, né? Que dá muito trabalho e no início dá mais ainda, né? Porque você ainda não tem os recursos, você não, né, humanos, financeiros, os apoios não estão todos, né, estabelecidos, mas que com o tempo isso se acumula, né? Isso acumula e aí quem está no entorno aprende também, né? Porque hoje, por exemplo, os alunos que chegam para trabalhar comigo, a primeira coisa, vai ler as dissertações dos outros, porque inclusive para dizer para eles, olha, o que espera vocês, né? Olha o que você né, você vai aprender a fazer. E se a pessoa não quiser fazer aquilo, né, quiser fazer outra coisa, ela já sabe logo, aprende logo e já decide logo se quer continuar ou não com a orientação, porque como a gente resolve trabalhar mais, né, a gente fica com menos tempo para perder também, né? Aí você dá valor também ao tempo do outro. Então eu também não quero fazer ninguém perder tempo, né? Ainda mais depois de Então, filho, né, Pedro? Tempo e vale aí ouro e é muito mais focado, né? Então, assim, muito mais objetivo. Mas diga lá, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O pessoal no começo fica meio tímido, mas depois da primeira pergunta surgem várias outras.
Passar a palavra para os colegas, né? A Priscila está aí ainda, né? A Luana, como é que é? Isso, Vocês Priscila, Luana. estão Se a Luana quiser envolvidas também também? falar, né, da experiência dela, no núcleo dela de pesquisa, É. Luana, fica à vontade. Oi, pessoal. Luana vai falar? Pode falar, Pri. Como quiser. Pode. A Luana fala em seguida. Eu adorei ouvir o Pedro Heitor, é bom revê-lo, né? Saber como é que tá as pesquisas. O Leonardo está aqui mandando um abraço também. Manda outro para ele. É bom esses eventos porque a gente vê, né, o que está todo mundo produzindo, como é que estão os grupos, e eu fico muito feliz de ver o resultado. E especificamente, assim, Carlinhos, sobre esse evento, você estava falando de continuar, eu endosso, assim, porque tá o som aqui do desenho da minha filha, né? Deixa eu abaixar. Porque eu acho que foi a primeira vez que em Macaé a gente teve um evento desse, né? E eu falei isso muito com os alunos, da coragem que você teve de fazer um evento desse presencial em Macaé, organizando basicamente tudo sozinho, né? Contando ali com a ajuda de um ou de outro, mas então, assim, foi, acho que um evento marcante para Macaé e para os alunos e ter essa experiência. Então, queria te elogiar, parabenizar pela tua, né, iniciativa e dizer que eu estou à disposição para a gente continuar tendo o 2, o 3 e todo ano a gente promover um evento assim em Macaé. Mas estou muito feliz de revê-los. É isso. Não, obrigado, Pri. Obrigado. Fico feliz, assim, né, por estar alcançando algumas expectativas, né, estar estimulando, né, essa veia, né, essa pegada cada vez mais nos alunos. Pedro estava comentando aqui que teve uma fala muito interessante de uma aluna, a Vitória está até aqui presente, é amiga dela, a Sofia, que ela estava falando comigo que é o seguinte, eu estou dando IED 1 também, né, lá, e esse semestre passado eu dei IED 1 para os alunos, e agora eu estou dando metodologia da pesquisa para eles. E a pergunta que a Sofia me fez foi muito interessante, ela falou assim, professor, como é que você se sente, né, construindo todo um raciocínio num semestre inteiro e agora desconstruindo tudo desde o primeiro dia de aula? Eu falei, cara, é exatamente isso, né? É o nosso papel, né? De formar, né? Então, é realmente esse esforço, porque quando eu dou um curso de metodologia da pesquisa para eles, né? No segundo período de graduação, eu mostro para eles exatamente isso, a dificuldade, né? Essa distinção de produção do conhecimento no campo científico e no campo do direito, né? De como é distinto esse processo de produção do conhecimento e para mostrar o seguinte também, dá para fazer pesquisa nos dois, entendeu? É só a gente conhecer e utilizar as ferramentas adequadas, né? E aí eu estimulo-os a fazer isso, né, durante ao longo de todo o curso. Então, é essa a ideia, né? Mas passar aqui para a Luana. Luana, se posicionar aqui para falar, fica à vontade. Boa noite a todas, a todos. Parabenizar a organização do evento, na pessoa do Carlos, ao professor Pedro Heitor por compartilhar as informações do seu núcleo de pesquisa. E dizer, Carlos, que momentos como este são muito importantes para difundir a pesquisa do direito e sobre o direito, porque a gente sabe que poucos professores, de modo geral, na graduação, cumprem com esse papel de levar os discentes à iniciação na pesquisa, que, infelizmente, como foi mencionado ontem, o ensino jurídico tem, em muitos casos, se restringindo ao curso preparatório para concurso, e não com esta colocação de fazer ciência, de produzir conhecimento crítico, emancipatório, que é o fazer universitário no qual eu acredito. Então, esse evento, ele tem essa importância de, além de poder expor as pesquisas que estão sendo feitas, como você mesmo disse, de nos colocar em rede, para o desenvolvimento e o fortalecimento da pesquisa em direito, seja cada vez maior, não é? Eu acho muito interessante que tenha sido feito no formato híbrido. Eu acho que isso que a gente aprendeu com a pandemia não deve ser esquecido. Quando o presencial tem todas as vantagens que você disse, por isso que eu acho que o híbrido aglutina as vantagens dos dois formatos, que você propicia a participação de muitas pessoas que talvez não poderiam ir ao presencial,
Então, acho que você deve continuar com o evento, deve continuar com ele no formato híbrido e desenvolvendo, né, a cultura acerca do evento, à medida que que ele vai se consolidando e contando com muitas mãos para fazê-lo acontecer. A pesquisa em sociologia do direito, professor, pesquisa empírica com recorte de sociologia do direito, é muito importante, não é? A gente vê muito a pesquisa no direito de revisão bibliográfica, enfim, esse olhar da sociologia e das interseções com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia. Eu digo sempre que quando a gente tenta aprofundar alguma questão no direito, a gente não fica no direito. O direito, por si só, ele é técnica, ele é discurso sobre algo. Ontologicamente, a gente precisa buscar no poder, na política, na filosofia política, na antropologia, na sociologia, em algum lugar, as respostas das nossas inquietações. E que isso não pode ser deixado de lado, que a gente precisa pensar sobre o direito que a gente produz, que a gente ensina e que é aplicado para que principalmente na perspectiva de que ele gere alguma transformação social. Na minha compreensão, o direito é discurso decisório de poder, mas que a gente possa criar frestas no sistema para fazer dele um instrumento com possibilidade emancipatória. Então, mais uma vez, muito obrigada, e eu espero que desse encontro saiam muitas parcerias. Era isso que eu teria a dizer. Eu não consigo ouvir o professor Pedro. Não, muito obrigado, Pedro. Obrigado aí, Priscila, Luana. Eu acho assim, né, quer dizer, que o importante, né, que eu acho que esses grupos fazem, né, para que essa emancipação seja possível, né, é preciso também que a gente aprenda a se reunir assim, né, a se reconhecer enquanto autores, né, do conhecimento. Quer dizer, nós precisamos aprender sobre aquilo que nós, né, pretendemos intervir, né, Luana? Então, acho que os grupos de pesquisa têm essa finalidade dentro da universidade, né? Eu não sei como é que vocês desenvolvem aí na sua faculdade essas atividades, né? Mas eu convido você também a participar aqui, né, acompanhar o trabalho da rede, né, e que possa se vincular de alguma maneira às nossas atividades também. Isso é muito importante, construir essas redes de pessoas interessadas, né, e que possam trocar, ensinar, aprender, né? Isso é muito importante para que a gente desenvolva esse trabalho em rede. Né? Desde já agradeço muito o convite. E a gente mantém contato, sim, com certeza. Eu não sei se há tempo para saber um pouco, ele me perguntou da experiência na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Pode falar um pouquinho, sim, a gente ainda tem um tempinho. A Universidade Estadual de Santa Cruz, que é no sul da Bahia, ela tem uma importância muito relevante para toda a e Direito e Filosofia são os dois mais antigos e, paradoxalmente, são cursos que não têm pós-graduação. Nós temos excelentes mestrados e doutorados em letras, em biologia, mas não tem no direito. E isso mostra muito da formação que o professor do direito tinha, que era o promotor, o juiz que lecionava, que não era dedicação exclusiva, que não era 40 horas, que não produzia pesquisa. Isso está começando a mudar. É um trabalho difícil, não é? Nós temos aqui a vontade de colocar o mestrado. Para isso, a gente está aumentando o número de professores em doutorado. Tem um número grande aqui agora que está fazendo doutorado, numa parceria interinstitucional com a Universidade Federal de São Carlos. E essa é a perspectiva, né, de que depois venha consolidar um curso de mestrado. A pesquisa, meu grupo de pesquisa, ele tem agregado estudantes de iniciação científica e colegas de outras instituições. Atualmente tem sido possível fazer dessa forma.
Fizemos alguns eventos, né, com participação de professores de outros lugares do país, e a gente percebe, sim, a existência dessa demanda, professor, apesar da maior parte do aluno de direito, no primeiro semestre, você pergunta o que ele quer fazer concurso, a gente tem uma grande quantidade de alunos curiosos que se interessam pela produção científica. Então, existe essa demanda, precisa ver essa liderança, não é? Precisa ver esse pesquisador com um pouco mais de experiência, e cada um de nós estamos aprendendo a todo tempo, para poder fomentar esse ambiente. Então, é isso. Maravilha, Ana, obrigado. E aquilo, a gente tem que acreditar também no potencial transformador que nós temos em sala de aula, né, na pesquisa, porque nós, né, singularmente considerados assim, podemos ser até pouco, mas quando a gente se coloca assim, né, com a visão de rede, né, quando a gente começa a falar para várias pessoas, a orientar, instruir, coordenar, a gente começa a ver que cada uma dessas pessoas pode fazer com várias outras que a gente está fazendo, a gente vai instituindo essa rede, né? Então, eu também acredito nessa visão, Luana, que você falou, que o Pedro também, e é aquilo que você disse, né? Vamos sair desse evento aqui podendo fazer coisas juntos, né? Porque fazendo coisas juntas a gente tem chances de ir muito mais longe. Mas fala aí, Pedro, acabei te interrompendo. Não, chamar atenção para isso, quer dizer que esse trabalho, né, é o que pode oferecer uma alternativa ao negócio dos concursos, porque o concurso, né, o negócio do cursinho e tal, é isso que racionalmente, né, o Fernando que diz muito isso, né, que racionalmente a gente tem que ir para os concursos mesmo, porque um concurso de analista do TRT paga mais do que professor, deve ser 2 ou 3 vezes mais do que o salário de um professor doutor, no concurso de adjunto da Universidade Federal, entendeu? Então... Ainda permite ter o seu próprio negócio? Você ainda pode fazer outras coisas ainda, para esses concursos de procurador e tal. Então, quer dizer, você tem racionalmente, né, se a gente for pensar em termos também econômicos, né, o concurso é um caminho mesmo que esses alunos têm que ir, né? E como é uma abundância de oferta e essas outras coisas do poder e tal, porque senão, né, você não vai para a docência continua sendo um bico, né? E aí tem essa coisa dos professores que só dão aula, né? Que é o caso Vitor, coitado, só dá aula, né? Não trabalha, né? E os professores que trabalham, né? Então você cria essa coisa do campo do direito, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar isso, os colegas aqui, né? A Priscila já deve ter ouvido falar isso também, o Gabriel, né? Você deve ter ouvido falar. É que os alunos perguntam, mas professor, só dá aula ou trabalha? Né? Aí eu falo, não, trabalhar não, Deus me livre, imagina, eu não, trabalhar não. Eu vendo aula, barato, mas eu vendo aula. Então, assim, se não tem esse trabalho, você não constrói uma alternativa a isso, né? Uma alternativa que é inovadora, porque ela também, não só em relação ao aprendizado e o acúmulo de conhecimento que você pode produzir, mas em termos de inovação, né? Ofertando novas carreiras, né, que possam fomentar outras maneiras de pensar e praticar o direito, né? Então, acho que isso que é fundamental nesse trabalho também. Professor Pedro, se me permite rapidamente, é super legítimo que os alunos queiram fazer os concursos para as mais variadas carreiras jurídicas, mas o que me deixa realmente particularmente feliz é quando um aluno meu diz, professor, entrei no mestrado, professora, agora estou seguindo carreira docente, e a gente precisa discutir sobre ensino jurídico e sobre a metodologia da seleção dos concursos públicos, uma seleção que eu acho que eu não preciso falar muito diante da realidade que a gente vive política no país no momento, em que seleciona muitas vezes o técnico que melhor decorou a legislação e que não tem conhecimentos humanísticos de áreas correlatas ou preocupações nesse sentido.
muitos cursos têm virado cursos de legislação, na minha opinião, não necessariamente cursos de direito, não é? Então, a gente precisa também muito discutir ensino jurídico, e com isso eu encerro. Começar pela régua, né, Luana? A régua é a quantidade de aprovados na prova da OAB, né? Então, assim, já começa por aí, né? É um problema. Mas é isso. Quem mais? Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Ô Pedro, você falou de não trabalhar, né? É até engraçado isso, cara. Eu nunca pensei que eu fosse perder peso fazendo evento online, né? Cara, que correria, que loucura. A gente não para hora nenhuma, cara. Incrível. Essa parte você nota rápido, mas o cabelo branco só vai aparecer depois, viu? Mas também é outro muito efeito. Em breve também, só aumenta, né? Mas então acho que é isso, né, pessoal? Tá bom, acho pessoal. Que a gente está caminhando para o final, então, né? Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que aqui estão até esse momento, tá? Todo mundo está aqui assistindo até o final, todo. Para você ter ideia, já passou a lista de presença, já faz um tempinho, todo mundo continua, né? Então, isso é muito bom para a gente, mostra que o pessoal tá curtindo, tá gostando, tá aproveitando o evento, né? E é isso, pessoal. Queria agradecê-los a todos vocês, queria dizer que muito em breve vocês terão acesso ao certificado de vocês, a gente vai fazer a contabilização, né, checagem de quem participou, quem assinou a lista de presença, quem se inscreveu para poder atribuir, conceder o certificado, atribuindo as horas direitinho. Queria agradecer a presença dos colegas aqui presentes, né, o Gabriel Borges, a Priscila, a professora Luana, o professor Pedro Heitor, que teve a disponibilidade de parar um tempinho aqui para conversar com a gente, fazer a apresentação, apresentar aí as pesquisas que estão sendo produzidas no âmbito do seu núcleo de pesquisa, e dizer para vocês o seguinte, gente, faço votos que isso aqui seja o começo, né, um ponto de partida, né, para a gente continuar a fazer coisas, para a gente continuar a trabalhar e que vocês possam se interessar cada vez mais, né, por esse universo aí da pesquisa, né, que ele só tem benefícios a oferecer. Né? A gente aprende muita coisa nesse contexto e, principalmente, a olhar para o direito de uma forma diferente, diferenciada, né? Então, eu estava falando de um caso, Pedro, mostrando para os meus alunos assim, a importância. Eu pretendo escrever sobre isso, mas assim, a gente acaba assim, vamos escrever sobre isso, mas não tem tempo, não para fazer. Que foi o seguinte, né? E aí eu encerro, né, com esse exemplo que eu já falei com alguns alunos, eles já conhecem, alguns estão aqui presentes, né, de quando eu fiz uma audiência sobre pensão alimentícia, né? Não vou falar o lugar, não. O pessoal vai falar assim, só podia ser lá e tal, enfim. Né? Mas foi curioso, eu fiz uma audiência como advogado em 2011, né, para o meu primo. Meu primo falou assim, tô me divorciando e tal. Eu falei, poxa, cara, você vai eu fazer isso com a menina, né, com o participar? Ele, não, vamos lá. Aí o objetivo dele era o seguinte, olha, ela está pedindo 30% de pensão alimentícia, eu só posso dar 20% porque eu estou pagando plano de saúde, estou pagando escola, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí fui, né, para a audiência. Aí cheguei na audiência, né, lá, aí, sim, todo arrumadinho e tal, uma das primeiras audiências como advogado, né, já formado, não sei o quê, aquela coisa toda, aquela empolgação. Aí cheguei para fazer a audiência, a juíza não estava. Né? Aí chega a promotora de justiça e fala assim, olha, a juíza me mandou, na época, né, a gente vai falando, confessando a idade aí, mandou um SMS e disse que não vem. Né? Eu falei, então tá, então vai adiar a audiência. Não, eu faço no lugar dela. Eu falei, Não, eu fico no lugar dela na audiência. Eu falei, não, tá bom. Como é que vai ser aquilo, né? Aí ela pediu para eu perguntar para o meu cliente, né? Pergunta se o cliente se ele aceita, tal. Eu falei com ele, virei para ele e falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aceitar, né? Ela fazer o papel de juiz aqui e se alguma coisa der errado para a gente anula, né? A audiência. Ela falou, não, tá bom, vamos lá. Aí fui para a audiência e o que aconteceu, cara? Que incrível que aconteceu. A promotora de justiça que estava envolvendo direito de menor, ela tinha que estar presente. E aí ela sentou na cadeira de juiz, antes de sentar, ela pegou o pano preto, né, pegou a capinha preta, botou no ombro, né, e sentou na cadeira da juiz e deu abertura à audiência.
Aí eu, naquela de começar a advogar, não sabia nem como me referir, né? Não sabia se era excelência, não sabia se era doutora, né? Como promotor, enfim. Aí eu dei uma abertura à audiência, deu a palavra, perguntou se a gente tinha algum tipo de proposta, né, para fazer. Aí eu falei, né? A gente sabe, enquanto advogado, que não é bom chegar numa audiência sem fazer uma proposta, o juiz não vê bem, né, tal. Aí eu falei, não, nós temos uma proposta aqui de 20%, né? Aí a promotora, no lugar da juíza, com a capinha preta nas costas, ela falou assim, mas doutor, 20% de pessoa alimentícia? Eu falei assim, desculpa, mas a senhora está falando como promotora ou como juíza? Não, 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 não. Eu estou falando como juíza, não sei o quê, vou dar a palavra. Aí eu falei a minha proposta. Depois de mim, né, quem ia se manifestar ia ser a promotora, a representante do Ministério Público, né? O que ela fez? Pegou a capinha preta, tirou das costas, botou na cadeira, levantou, sentou na outra cadeira da promotora e falou, né? Aí ela chega e fala, olha, não, 20%, doutor, 20% é muito pouco, não sei o quê, que tal a gente não chegar a aumentar para 25%, aí aquela coisa toda. Eu falei, não, a nossa proposta é 20% e tal. Aí o advogado da outra parte falou assim, não, eu aceito diminuir de 30% para 25%, né? E ficou naquela coisa, né? Aí a promotora vira e fala o seguinte, olha, doutor, vamos chegar no 25 então, para a gente fechar, não sei o quê. Eu falei, excelência. Eu falei assim, doutor, a minha proposta é o seguinte, a minha proposta é 20, e se a gente não fechar o acordo aqui, né, a gente vai gerar um embaraço, vai gerar um problema, tal, vai prolongar o processo, né? Aí ficou não, perdão. Aí eu falei assim, não, a minha proposta é, perdão, 20 não, a minha proposta é 15. Eu falei 15 para poder fechar nos 20, né? Aí ela falou assim, não, vamos fechar, vamos aumentar então, de 25, ele queria 25 e você quer 15, vamos para 20, a gente fecha. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente fecha em 17,5. 17,5 a gente fecha. Ela, não, não dá. Eu falei assim, não, mas, doutora, se a gente não fechar o acordo aqui, eu vou ser obrigado a pedir a anulação da audiência, porque a juíza não está. Aí ela olhou assim para mim e tal. Peraí, vamos fazer o seguinte então. Aí ela saiu da cadeira da promotora, pegou a capinha preta, botou nas costas de novo, sentou na cadeira da juíza, né? Aí ela vira pro advogado da outra parte e fala assim, doutor, você aceita os 17,5 para a gente fechar o acordo aqui então? Aí ele falou assim, não, tá bom, então vamos fechar o acordo, fechar 17,5. Aí ela voltou para sem brincadeira, ela tirou a capa, voltou para a cadeira do Ministério Público, né, e falou assim, não, o Ministério Público também concorda com 17,5 e fechou o acordo ali, pensão alimentícia em 17,5. Aí o que ela faz, né, pede, né, para o rapaz lá escrever o acordo, aí ela cumprimenta todo mundo, tal, ela se levanta, bota a capinha nas costas, vai para a cadeira da juíza e encerra a audiência. E aí eu dou esse exemplo para os meus alunos, falar o seguinte, olha, você vê a importância aqui, o significado das práticas judiciárias, né? Olha aqui, né, quantos direitos foram produzidos e violados, né, só nessa audiência. Né? Então, assim, a gente precisa compreender essas práticas, assim, a gente precisa descrever, a gente precisa refletir melhor a seu respeito, né? E utilizar essas práticas para repensar, né, o direito enquanto um campo de produção, né, de normas, de regras, de valores, de princípios que impactam diretamente na nossa vida, né, e que às vezes a gente está deixando de lado. Então, assim, só para ilustrar, né, o quanto é importante, né, produzir pesquisa nesse campo. Né? E assim eu vou caminhando para o final, né, encerrando a minha fala, mas só para esse exemplo assim, ilustra bem, né, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que está fazendo aqui, né, o quanto isso é importante. Mas, enfim, vou dar assim, a oportunidade de uma palavra final aí, o Pedro, se quiser falar, né, um pouquinho, e a gente encerra o nosso evento de hoje. Maravilha, esse caso eu não conhecia, não. Mas o Fábio, no livro, publicou o livro, né? Ninguém Quer Ser Jurado, e conta a história assim também, né? Que o promotor, o juiz do júri saiu e tal, aí o promotor. Aí tinha que passar a palavra do advogado para o promotor e tal. Aí o promotor foi lá, sentou, mesma coisa, botou a capinha, falou, agora passa a palavra para o eminente advogado, não sei o quê, aí depois saiu fora, né? E voltou para o lugar dele de promotor e tal. Enfim, quer dizer, pensar, né, essas práticas é fundamental.
né? Inclusive para a gente entender como é que ninguém tem constrangimento, né? O juiz de não ir para audiência, o promotor de fazer um negócio desse, né? Um promotor de justiça, né? Imagina você falar que não vai fazer a audiência. A encrenca que você arruma para o teu cliente, né? Enfim, mas você saiu muito bem aí como causídico nesse caso aí. Eu queria, então, de novo, né, desejar aí, né, meus votos de que o NEPCOM realize outros eventos com apoio dos colegas, é muito importante, né, que a Priscila esteja presente também, né, que é uma colega de departamento, né. A Priscila está em Macaé, né? Isso. E então isso é essencial, né, que os colegas contribuam, né, para o desenvolvimento desse trabalho. E desejo também, né, que os alunos, né, possam reverberar essa experiência dos seus colegas, né, de maneira a produzir uma reflexão sobre essa experiência com a pesquisa, né, se valeu a pena, né, quer dizer, os ganhos com essa experiência também, não só nesses termos, mas em termos do prático da vida, né, de um estudante, né, as horas pelo certificado, o aprendizado por meio dessas redes que se constroem, né? Então, Carlos, eu, né, te parabenizo mais uma vez por esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha mesmo, e desejo que os alunos tenham aproveitado bastante aí, e que eu possa continuar contribuindo para o seu trabalho em Macaé. Tá bom? Muito obrigado, Parabéns Pedro. aí. Né? Obrigado mais uma vez a todas e todos aqui presentes. Com isso, a gente vai encerrando o nosso primeiro seminário de pesquisa, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Constituição, Justiça e Cidadania, NEPCOM, né, que é um núcleo de pesquisa vinculado ao Departamento de Direito de Macaé, né, ao Instituto de Ciências da Sociedade, né, chamado de ICM. As siglas, né, são meio estranhas na UF, né, Pedro? Mas não reflete exatamente o texto, né, que a gente dos departamentos, dos nomes, mas é isso, né? Então, quem tiver interesse em participar, em dialogar, por favor, né, procurem a gente. Você já tem nossos contatos, né? Tem aí o Instagram, tem telefone, tem e-mail, então não se acanhem, tá? Se aproximem e vamos continuar estabelecendo essas trocas, tá bom? Agora, mais uma vez agradeço, desejo a todos e todas um excelente fim de semana, né? E estou à disposição. Um grande abraço a todos vocês. E num presencial aí a gente então vai todo mundo depois para os Cavaleiros e tal. É isso aí. Vamos fechar. Valeu aí, pessoal. Parabéns, viu? Dá tchau pra ele. Valeu, Dodói. Tchau. Tchau. Tchau, Daniel. Não, tchau. Tchau, tchau, Daniel. Tchau.